Shalom, amados. A palavra de Deus tem algumas ordenanças simples que às vezes não entendemos. Todas as vezes que eu viajo ou vou ministrar, aparece alguém que pede que eu ore para ele ser cheio de Deus. E algumas pessoas têm um entendimento que elas conseguem ser cheias através de outro. Você pode receber uma bênção através de outro, um toque do Espírito Santo através de outro. Mas ser cheio, ser fortalecido, é através da prática. E o apóstolo Paulo ensina isso, Tiago ensina isso, Judas ensina isso. Em Efésios capítulo 6, tem algo com uma clareza muito especial sobre você ser fortalecido. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as ciladas do diabo. É uma orientação de prática. No capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não andeis como nécio, mas andais como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, entendei a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz assim, observa, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, só tem um caminho de você se encher, é praticando. Quando você está falando a palavra, cantando a palavra, ministrando a palavra, salmodiando, dando graça, é uma prática. E quando você entende que você é cheio pela prática da palavra, facilmente você vai agora ter um cuidado de se encher. Por isso que ele diz, enchei-vos, é você que se enche. Em Colossenses 3,16 diz assim, a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos, exortando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres isso por palavra ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças. Quando você compreende isso, quando você entende isso, isso vai te fortificar. Pode ser um momento de luta, um momento de crise. Tira um tempo, quando você for ler a palavra em voz alta. Quando você for cantar a palavra, ou um cântico espiritual, ele diz, você precisa compreender isso, salmodiando, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça. Tem tantas oportunidades para as pessoas murmurar, mas a Bíblia tem tantas oportunidades para você se encher. Quando você vai ver o apóstolo Judas escrever, ele escreveu apenas 25 versículos nessa epístola. E ele começou falando de um povo que foi chamado e não entrou. Que nós tínhamos que tomar posse da fé que uma vez já foi dada. Porque nós já cremos em Jesus. Então agora nós precisamos entrar num lugar de prática. Então Judas, quando chega no versículo 20, ele diz, mas vós, amados, por que ele diz mas vós? Se dirigindo àqueles que vão vencer, aqueles que vão se edificar. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Observe que ele diz, para você, igreja, povo de Deus, você edifica-se a si mesmo, você constrói vida espiritual, você se torna forte, você se torna ativado, vivificado, renovado,
Orando, orando em línguas. Orar no Espírito é orar em línguas. Talvez você aprendeu com algum conceito religioso, né, que você só pode orar em língua quando você está tremendo, ou dando chilique, ou no meio da congregação. Não, você pode orar no Espírito, em todo lugar. Graças a Deus que eu aprendi isso. Aprendi isso com o pastor Irineu Gruber, nos meus primeiros passos de fé. Quando eu estava para fazer 30 anos, eu tive uma experiência com Deus. E, coincidentemente, meu pai trouxe ele numa igreja da Assembleia de Deus. E lá eu aprendi isso. Então, desde lá, eu já estou caminhando para dentro do ano 32 que sirvo a Deus. Eu me edifico todos os dias. Talvez, não sei se eu passei um dia sem orar em línguas. Alguns dias um período maior, conforme a ocupação um período menor, mas às vezes eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou num banho, eu estou orando. Eu só não posso estar orando em línguas se eu estiver conversando com alguém. Deus abençoe a sua vida para um tempo de edificação e de fortalecimento, em nome de Jesus.